Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja bem-vindo. Eu sou o Padre João Batista. Hoje, neste vídeo, eu gostaria de te apresentar algumas dicas de como ler a Bíblia. Muitos perguntam a gente, nos questionam qual é o método para ler a Bíblia, qual a melhor forma para se ler a Bíblia. Olha, nós temos vários métodos de leitura bíblica, de estudo da Bíblia, versículo por versículo. Nós temos meios acadêmicos, aqueles que se dedicam de forma acadêmica no estudo científico da Bíblia, nos cursos de teologia, nos cursos de pós-graduação em teologia bíblica, em exegese bíblica, mas creio que este não seja o caso da maioria das pessoas, mas são elas também desejosas de conhecer, de aprofundar, de mergulhar no texto sagrado, na palavra de Deus. Então, algumas dicas para pessoas, para todos nós que podemos e devemos sim nos interessar pela palavra de Deus. A primeira dica é a gente rezar. Antes de fazer qualquer leitura do texto bíblico, a gente invocar o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo quem escreveu a Bíblia. Mas não foram homens? Sim, foram pessoas, mas pessoas inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Por isso, os livros da Bíblia são considerados sagrados, porque são inspirados, considerados como inspirados por Deus e por Deus Espírito Santo. Então, invocar a luz do Espírito Santo para que nos dê o discernimento e entendimento daquela passagem que nós vamos ler, que nós vamos estudar. Pode ser um trecho hoje, um trecho amanhã, mas sempre ter a Bíblia junto de si e rezar antes da leitura da Bíblia, fazer a sua oração. Ter um tempo dedicado também para a leitura. Começa a ler. Não existe um texto X ou um texto Y. Começar, por onde começar ou por onde terminar. Muitos começam lá no livro do Gênesis, logo desistem. Querem ler a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, logo desistem. Não é assim. Aliás, pode até ser assim. Alguém pode fazer essa leitura, mas pode ler a Bíblia por blocos também, já é a segunda dica, não é? Você pode ler primeiramente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou então começar pelos livros históricos, ou pelos livros sapienciais, falando do Antigo Testamento. Pode começar lendo os profetas. No Novo Testamento, os Evangelhos, começar de Marcos, depois leia Mateus, depois leia as 2 obras de Lucas, ou a obra de Lucas, que é composta do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Depois São João e as suas cartas e o Apocalipse, as cartas paulinas, não tem onde começar. Importante rezar antes. Um bom método também, uma boa maneira, é a segunda ou a terceira coisa, é acompanhar o ritmo da liturgia. Ler os textos conforme a liturgia de cada dia, o evangelho de cada dia, a primeira leitura de cada dia. Sempre durante a semana vai se lendo uma parte de um livro do Antigo Testamento, geralmente, e uma parte de um determinado evangelho. Aos domingos, em cada ano se lê um evangelho. No ano A se lê inteiramente o evangelho de Mateus, no ano B o evangelho de Marcos, no ano C o evangelho de Lucas, aos domingos. No tempo da Páscoa, sempre, e no tempo da Quaresma, quase sempre, aos domingos se lê o Evangelho de João. Então, você pode acompanhar o ritmo da liturgia, rezando sempre antes. Este é um bom método, uma boa maneira de ir se acostumando e aprofundando na palavra de Deus e se acostumando também com a maneira bíblica, com a oratória ou com a retórica bíblica, que é bastante diferente da nossa. Escrever há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, era um contexto cultural, social, religioso, completamente diferente do nosso.
Então a linguagem também era diferente, a língua era diferente, é diferente. Portanto, as maneiras, as expressões, os símbolos são diferentes, nós precisamos ir nos acostumando também com este linguajar, com este mundo da Bíblia. Então é entrar no mundo da Bíblia. E isso vai de passo em passo, não é de uma hora para outra. E nós também vamos passar a vida toda e não vamos conseguir entender a Bíblia toda, ler a Bíblia toda, exaurir toda a palavra de Deus, todo o texto escrito, porque é um campo vastíssimo. Nós devemos ir sim aos poucos, mas com constância, com consistência e e mergulhando e entrando no mistério da palavra de Deus. E assim nós vamos compreendendo sim. Não é impossível e não é tão difícil assim. É difícil por um lado, por esses motivos que eu acabei de elencar. Mas por outro lado também é fácil, porque Deus escreveu para nós. Deus escreveu através de homens, claro, mas Deus nos deu o texto escrito. Olha bem a expressão, nos deu. A palavra foi escrita para as pessoas, para os homens, para nós. Então Deus não nos daria uma palavra tão incompreensível assim. Diz lá no livro do Deuteronômio que essa palavra que hoje eu vos dou, Deus dizendo ao povo através de Moisés, esta palavra que hoje eu vos dou não está tão alta assim lá nos céus que ninguém consegue alcançar e nem tão abaixo que ninguém consegue alcançar. Ela é palpável, nós podemos nos encontrar sim com a palavra de Deus, ouvir no sentido de ler, refletir e rezar a palavra de Deus, para viver. E a gente não lê a Bíblia também apenas para obter uma cultura bíblica, só para ter uma cultura bíblica. A gente lê, estuda, reflete a Bíblia para que ela também seja traduzida na nossa vida, no nosso comportamento, para que sejamos a diferença no mundo que cada vez mais crê erroneamente ou crê menos. Os que creem parece que creem de maneira assim errada, não é? Com a confusão de crenças. Aqui a gente não está condenando a fé de ninguém, condenando aqueles que professam fé diferente da nossa. Não estou dizendo isso, não é? Que isso aí, liberdade de culto, todos têm. E nós devemos respeitar a religião dos outros. Mas, por outro lado, há uma confusão. Há pessoas que creem em tudo e arrumam uma confusão. E a pessoa acaba ficando confusa, né? Crê erroneamente e às vezes deturpa até a doutrina e a fé cristã católica. Às vezes deturpa o texto sagrado. E aqui eu entro em outro problema. Uma outra dica, e essa é importantíssima, a gente não pode tomar o texto bíblico ao pé da letra, porque do contrário a gente cai no fundamentalismo. E todo fundamentalismo, sim, este sim, é condenável. Por exemplo, este é o exemplo que eu gosto sempre de dar e de dizer, de mostrar para as pessoas como que ler a Bíblia de forma fundamentalista, pegando o texto ao pé da letra, a gente cai no erro. E eu já gravei um vídeo a respeito disso, usando exatamente essa passagem, que é do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9. É o canto do amado dirigido à sua amada no Cântico dos Cânticos. Ó minha amada, com que eu te devo comparar? Ó minha amada, eu te comparo à égua atrelada ao carro do faraó. Veja, se você toma um texto desse ao pé da letra, e você que é namorado, diga lá para sua namorada, querendo elogiá-la, você vai dizer para ela, eu te comparo à égua, à mula, à burra do faraó. Ela vai, no mínimo, vai ficar enfurecida com você. Isso não é elogio na nossa mentalidade, naquela época era. Porque a égua era muito bem cuidada, muito vistosa, a égua do faraó, que puxava a carruagem do faraó, a carroça ou o carro do faraó. Mas vê se a gente pode usar uma linguagem dessa. Devemos interpretar, né? Ele está fazendo um elogio, está chamando ela de bela, mas
aquela linguagem própria do mundo, daquele mundo. Não caia no fundamentalismo de pegar o texto ao pé da letra. Claro que isso aqui é um exemplo muito simples, mas há outros grandes erros de interpretação da Escritura exatamente porque tomam o texto ao pé da letra e não interpretam adequadamente. Não sabem interpretar e nem procuram ajuda. Olha as leituras que fazem do livro do Apocalipse, por exemplo. Que coisa horrorosa, né? Porque toma o texto ao pé da letra. E o Apocalipse foi escrito não para nos amedrontar, mas foi para encorajar, estimular aqueles que eram perseguidos, na época o livro foi escrito, perseguidos pelo Império Romano, a continuar firmes, resistentes na sua fé em Jesus, no Cristo. E muitos morreram, é claro. E por isso aquele livro foi escrito, para incentivar na vivência da fé, a resistir, continuar fiel a Jesus e ao seu Evangelho. Uma outra coisa que você pode fazer, aí é um pouco mais complicado, você também pode pegar um livro como esse aqui, ó, dessa tamanho, do senhor Philip, eu nem sei como se pronuncia esse nome aqui, creio que seja um nome francês, História da Literatura Cristã Primitiva, Introdução ao Novo Testamento, né? Aqui tem um comentário a cada livro do Novo Testamento, e há outros tantos livros por aí de introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, à Bíblia. Você pode ler o texto bíblico e ver aqui o comentário. O que não pode acontecer é a gente substituir o texto bíblico pelo comentário do texto bíblico. Que muitas vezes a gente lê o comentário que alguém fez do texto bíblico, mas não lê o texto bíblico. Aí eu estou escutando o comentário de alguém e não o próprio Deus falando. Deus me fala diretamente. Não podemos cair também no individualismo ou no intimismo. Eu leio a Bíblia só para mim. Eu devo ler a Bíblia também em grupos, com outras pessoas. Um ajuda o outro. O que você não entendeu? O que você entendeu? O que você achou mais bonito, melhor, mais interessante? Como é que se entende essa parte? Aqui é a maneira mais, podemos dizer, um pouco mais acadêmica. Você pode, sim, participar de estudos bíblicos, de cursos bíblicos, né? Esse livrinho aqui do Dom Peruso, publicado pelas edições CNBB, E Seguiram Jesus, Caminhos Bíblicos de Iniciação. É uma leitura fácil e há comentários aqui de algumas partes do Novo Testamento que é muito interessante. Vale a pena a gente ter esse livreto, creio que não seja muito caro, ao contrário desse aqui, que eu acho que não está muito barato nada, mas que vale a pena ter este e outros livros de introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, bem como a Bíblia de maneira geral, tá bem? Tem livros de introduções aos livros históricos, ao Pentateuco, aí fica a seu critério, mas não precisa ficar preso nisso, pode ler a Bíblia por ela mesma. Pode acompanhar este canal aqui que a gente procura ajudar as pessoas a entender a Bíblia, a refletir, a entender os textos bíblicos. Bom que a pessoa também pode ter a Bíblia CNBB. Eu estou com essa versão aqui, com essa edição aqui, que é uma edição que tem no início a leitura orante. E é um método muito importante, o método da leitura da Bíblia. A chamada Léxio Divina, ou leitura orante, que depois eu vou falar, porque esse vídeo aqui já está ficando muito grande. Quero falar sobre isso, os passos da leitura orante. Já fiz um vídeo usando exatamente essa introdução aqui da Bíblia CNBB. A tradução oficial da Bíblia CNBB, que tem essa capa azul, tem uma outra edição que está com a capa vinho, tem uma outra edição que está tem a capa com o mapa do Brasil colorido. Estas são as dicas. Comecei a enumerar, até me perdi aqui no final quantas dicas foram, mas fica aí essa palavra, esse incentivo à leitura da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Leia a Bíblia, não perca de vista a Bíblia, tenha a Bíblia junto de si, seja a Bíblia impressa na sua bolsa, na sua pasta, na sua mochila, no seu carro,
perto da sua cama, onde você estiver, para que você veja e se lembre, que hoje eu tenho que ler a Bíblia, eu não li a Bíblia hoje ainda, eu não rezei a Bíblia hoje ainda. Ou mesmo no seu aparelho de celular, tem aplicativos com a Bíblia inteira ali, na ponta do dedo e na frente do olho. Leia a Sagrada Escritura. A gente vai voltar, se Deus quiser, no momento e fazer sim um vídeo escolhendo um texto, seguindo os passos da Léxio Divina ou da leitura orante da Bíblia. Tá bem? Para isso, te peço mais uma vez que se inscreva aqui nesse nosso canal para acompanhar esse nosso trabalho e nos ajudar também nessa obra, que eu chamo de obra assim porque é uma obra de evangelização, de anúncio da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que você goste, né? Quem sabe isso também pode entusiasmar e incentivar outros a se encorajar a entrar no mundo da Bíblia. Entre no mundo da Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia é palavra que nos leva à salvação e que nos traz muita felicidade. Fique na santa paz de Deus. Um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.